que é Mandíbula, da Mônica Orreda. E eu falei para todo mundo que não viesse na reunião se não tivesse lido, mas eu peço desculpas adiantado para quem não leu tudo ou para quem não leu nada, porque a gente vai acabar rolando spoilers, infelizmente, né? Ah, porque é impossível falar desse livro sem dar spoilers. Mas ele é um livro que me deixou bastante perturbada, bastante perplexa com diversas cenas. E eu acho que a gente tem muito a falar hoje sobre ele, né? Eu vou fazer uma apresentação rápida da nossa autora, que é a Mônica Orreda. Ela é uma autora equatoriana. Essa foi a primeira obra que eu li dela, foi o primeiro contato que eu tive com a autora, acredito que muitos de nós, né? Ela é equatoriana, ela nasceu em 88, mas ela vive em Madrid. E ela já publicou vários outros livros, né? Inclusive em 2019 ela recebeu o prêmio Prince Claus Next Generation, na Holanda. Em 2021, ela saiu na revista Granta, indicada como uma das melhores autoras hispânicas, com menos de 35 anos. E além de Mandíbula, ela publicou outros 2 romances, La Desfiguración Silva e Nefando. Mas eu acho que ela só está traduzida para o Brasil com Mandíbula. Eu acho que é a primeira tradução, tenho a impressão que é a primeira tradução dela. Então, falando um pouquinho sobre o livro, esse livro tão misterioso e tão interessante, e tão perturbador também, bem-vindo a quem está chegando. Mandíbula é um livro bem perturbador. É uma narrativa polifônica, é uma narrativa que apresenta diversos pontos de vista. E é uma narrativa que apresenta um universo quase que inteiramente feminino. Eu escrevi um pouquinho sobre isso na minha newsletter, que saiu esse mês, né? E é uma coisa bastante impressionante para mim, assim, bastante impactante ter contato com esse tipo de relações entre mulheres, que a gente praticamente não vê esse tipo de relações na literatura. Então eu achei bastante original essa perspectiva que a Mônica Orreda trouxe para nós, porque eu já vou começar falando assim, né, que eu acho que a gente liga muito, não só na literatura, como em todas as áreas, a gente liga muito a essas reações agressivas, esses ritos de passagem que essas personagens se auto-impõem e se impõem umas às outras, são muito ligados a um universo masculino, estão muito ligados à testosterona, aquela coisa de demonstrar força, de demonstrar coragem. E entre as mulheres a gente não vê muito, ou quando a gente vê são casos assim, não muito comuns, né? Então, eu acho que isso é uma das primeiras coisas que impacta e impressiona nesse livro. Fazendo um breve mesmo resumo da obra, assim, uma breve sinopse da obra, ela fala de 3 personagens principais, assim, que são as mais importantes na obra, né? Começa com a Fernanda, que é uma aluna. Nunca fica claro quantos anos elas têm, né? A Fernanda e a Annelise, que são as 2 amigas mais próximas, mas primeiro o livro se direciona mais a Fernanda, né? As questões da Fernanda, toda aquela parte interna, os questionamentos dela, a vida dela, tudo isso, a Fernanda. Ela tem essa amiga, que é a Annelise, que elas são muito próximas, e elas são praticamente as líderes de um grupo de 6 meninas. Então, além da Fernanda e da Annelise, tem a Ximena, tem a Ana Lia, tem a... Ai, me ajudem que eu não me lembro o nome das outras 2. A Ximena, a Ana Lia, a Fiorella e a Natália, que são gêmeas, inclusive, são irmãs gêmeas. Então, elas descobrem uma construção abandonada
E é ali naquela construção que elas vivem as particularidades delas, as, que elas desvendam os questionamentos delas, as descobertas delas. Não só as descobertas da adolescência, né, que estão muito ligadas a descobertas sexuais, mas também as descobertas de mundo e de desafios e de uma espécie de uma até onde eu posso chegar, né? Uma coisa bem adolescente, assim, essa coisa de desafiar os limites do corpo, os limites das vontades e das amizades, e tudo isso acaba se tornando um desafio cada vez maior e muito mais perturbador. Aliado a tudo isso, tem a Clara, que é a terceira personagem, que é uma personagem bastante importante, que é a professora dessas meninas. E a Clara, ela também tem as suas questões que estão muito ligadas com o relacionamento que ela tem com a mãe. Mas não é só a Clara que tem essas questões com a mãe. A Fernanda tem questões com a mãe dela e a Ana Elise também tem questões com a mãe dela. Então tudo isso é um pano de fundo, é da onde esse romance parte. E esse romance parte de uma cena bastante perturbadora, que é a Fernanda sequestrada pela Clara. Ele inicia assim: Clara sequestrou a Fernanda, levou ela para uma cabana e ela está amarrada ali ao pé da mesa na cabana, sem saber mais ou menos o que está acontecendo. E aí, gente? Que tal? O que vocês têm a me dizer dessa primeira visão do romance? Alguém já quer falar ou eu continuo falando? Vai, André. Eu quero falar, eu tô assim, ainda me recuperando, porque eu vi as últimas linhas dele agora, 5 para 5 eu terminei e passei hoje o dia praticamente lendo. Gente, sumiu todo mundo. Não, mas tu tá aparecendo, só tá aparecendo tu, na verdade. Por que será? Deixa eu ver. Ah, peraí, deixa eu ver. Eu acho que eu desliguei aqui sem querer. Vê se. Eu gosto de olhar Deu, pelos. deu, Não, parece que eu tô falando sozinha. deu. É, O Rogério eu, voltou também. Minha conexão tá ruim. eu Estão me achei ouvindo? curioso, Sim. estamos sim. Eu achei muito curioso esse espaço da narrativa, né? Esse prédio que elas transformam numa espécie de santuário, né? Um lugar onde não tem adultos, é um lugar em que tudo pode acontecer. E, enfim, vamos discutir as partes dele, né? Mas eu Vamos. acho que assim, ainda estou me recuperando. Eu passei esses dias todos lendo, os últimos 15 dias mais ou menos, e eu dormia e acordava pensando nele, pensando em cenas, porque realmente ele. Inclusive, eu peguei também o Moby Dick para ler, porque a hora que ela chega na parte Sim. da brancura, né, do Uhum. interior da baleia e esse deus branco e tal, eu falei, nossa, preciso ler, né? É. E hoje eu escutei uma entrevista dela, da Mônica, falando sobre isso, que foi ela leu Moby Dick com 8 anos de idade e quando ela estava escrevendo Mandíbula, e ela não tinha realizado o que ela escreveria sobre essa brancura da baleia, nada, mas a hora que ela estava escrevendo o romance, isso veio com uma força, tanto que quase que é o amálgama, né, desse romance tem a ver com isso. Então achei legal, fiz isso hoje, né? Li a parte do Moby Dick, escutei esse podcast dela. Então por enquanto é isso, quero escutar vocês. É muito. Gostei muito. É. Gostei. É o típico romance que faz a gente ficar dias e dias e dias pensando. Eu já finalizei a leitura já faz um bom tempo e esse romance me acompanha ainda, sabe? Vai me acompanhando, assim. De vez em quando eu lembro aquilo, uma cena, eu digo, meu Deus, sabe? E aí fico remoendo aquilo tudo. É muito interessante. Eu tô com essa sensação também de uma jiboia, né? Digerindo agora isso e parece que isso vai durar talvez pro resto da vida. Eu acho que esse romance não sai da gente, não. Não sai da gente tão fácil, é verdade. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para nossa discussão hoje
são as relações mães e filhas, que tem tudo a ver com o título do romance, que chama Mandíbula. E a todo momento ela faz, a autora no caso, né? Ela faz essa conexão. Às vezes até eu acho que é uma conexão um pouco forçada, mas às vezes não. Às vezes é uma conexão muito natural que ela faz. Para começo de conversa, ela usa a mandíbula, ela usa a imagem do crocodilo, a Melise voltando. Ela usa a imagem do crocodilo, da mãe crocodilo, né, que usaria a sua própria mandíbula para proteger os filhos, né? Ela coloca os filhos dentro da boca e protege com a mandíbula. E aquela coisa de é uma proteção, mas ela pode muito bem comer, engolir aqueles filhos ali, né? E também ela usa várias outras imagens. Ela usa a imagem da mandíbula do tubarão, tanto é que ela tem fotos na internet, né, segurando um osso de uma mandíbula de um tubarão. E ela usa muito também essa questão de uma coisa meio eu tô pensando na palavra autofágica, mas não é autofágica, é uma coisa da mãe comer a filha comer a mãe, a filha como como se estivesse dentro da mãe, comendo a mãe por dentro, né? Como se a filha como se o bebê, né, o feto, enfim, se alimentasse, e é o que acontece, se alimenta mesmo, mas não dessa forma, assim, dessa forma destrutiva, né, para poder crescer e nascer. E também essa coisa da mãe, da filha comendo a mãe, que seria uma coisa mais metafórica, como por exemplo a Clara, né? Aquela admiração um pouco exagerada que ela tem pela mãe, no sentido de usar as mesmas roupas, escolher a mesma profissão, ter o mesmo comportamento. Então, e aquela coisa da mãe se referir a ela como Bezerra o tempo todo, né? Então isso é muito forte o romance inteiro, né? Aí tem a questão da Fernanda, que é uma menina que tem problema com a mãe também, porque ela guarda uma culpa da morte do irmão, ela acha que ela provocou a morte do irmão conscientemente, e ela acha que a mãe dela tem medo dela por conta disso. E por outro lado tem a Annelise, que é uma menina que tem alguns problemas, né, bem pesados, assim, e ela tem medo da mãe dela, né. Então, todo o relacionamento mãe e filha está muito, muito presente nesse livro. Olha, eu sou capaz de apostar, assim, que é um dos livros que mais vai fundo nessa relação entre mãe e filha. E o curioso que não tem um filho, né? É tudo mulheres, é um relacionamento entre mulheres ali, mães e filhas mulheres, né? Não se questiona um caso de um filho, né? Além disso, também ela traz uma questão de maternidade quando ela fala da relação da professora com a aluna, né? Quando a professora é uma figura tão importante a ponto de quase que assumir o ponto de uma mãe, né? No relacionamento ensinando a ponto de se transformar numa mãe da aluna, né? Então, acho que tudo isso está muito bem trabalhado nesse romance. Deixa eu ver o que mais que eu queria falar sobre maternidade. Vocês podem me trazer mais ideias aqui junto. Rogério, o que tu achou? Então, para um homem é bem mais complicado, né? Porque, por mais que ele se esforce se colocar na posição, né, de mãe, né? Que é bem diferente de pai. Então, e além do que tem um tabu, tem uma pressão social gigante, né? Principalmente a mãe que trabalha. A mãe que trabalha, ela está cuidando demais dos filhos, então não trabalha bem. Ela trabalha bem, então não cuida bem dos filhos. Quer dizer, eu só imagino de longe esse inferno, né, social, que é essa pressão insana, né, injusta ao extremo, né, dessa cobrança, né? E
das mulheres, porque que não são mães, né? A cobrança ainda é maior, ou porque não são, porque não foram, ainda é maior que em cima dos homens, que também enche o saco. Posso falar, garante para vocês. E, e realmente eu nunca tinha visto um texto assim. Eu tinha visto alguma coisa em filme, né? Baseado em texto da Helena Ferrante. Eu nunca li. E tem a filha perdida, né? A filha, Levado. É um filme lindíssimo que também você percebe claramente isso, essa pressão maluca e o que é ser mãe e depois ser uma boa mãe, de acordo com os parâmetros aí que são muito subjetivos, né? E isso aí no romance Mandíbula vai explodir, né? Mas foi tudo aquilo que ficou recalcado, ficou décadas, né, aprisionado, ainda mais na questão da Clara, eu me identifico muito com a questão do professor, né, todo professor tem vontade de fazer isso? Bom, não, tem alguns que ficam 3 anos, abandonam a profissão, tem alguns que caem ali, não, vou mudar para outra coisa, então esses não contam, né? Os demais, bom, fica para a imaginação de vocês. E também gostei muito que você falou do título Mandíbula, que a mandíbula, veja bem, ela é uma ameaça, né? Ela é aberta, mas só de ver aquilo, não é à toa que um dos filmes mais famosos dos anos 70 de ação, Tubarão, na verdade não é tubarão, na verdade é mandíbula, né? Jaws, né? Não é shark, para dar aquela sensação assim, olha, o que vai acontecer? Ah, não, tudo bem, ela está aberta. Ué, mas se ela fechar? É que nem assim, uma ideia de uma guilhotina em cima da sua cabeça. Ah, mas ela não foi ativada. Ainda. E se alguém esbarrar sem querer? Então, eu acho que talvez, né, a autora tenha feito essa analogia com essa tensão, com essa chance de explosão. E você vê todo mundo ali, é a flor da pele, né, praticamente, né? Até o pessoal um pouquinho periférico no texto aí, as irmãs Eliane, todas aquelas moças lá, que é difícil decorar mesmo o nome, acho que você deve ter anotado, né? Porque é muita gente. É muita gente. Fica aquela sensação, ainda mais, também tem uma questão social, né? O colégio para freiras e não é para freiras, desculpa, um colégio religioso não qualquer, é da linha do Opus Dei. E lá Opus Dei pelo que me dizem, aí é o pior das piores. Se é que pode existir uma pior, seria esta, né? Uma mentalidade assim, claramente atrasada mesmo, assim, no dizer deles é tradicional. Eu tenho umas histórias da Opus Dei que eu nem posso falar aqui, porque são tão bizarras que... Pode falar? Pode. Como é que você come uma banana, de acordo com a Opus Dei? Não sei. Uma banana. Você tem que cortar em pequenas rodelas e com um garfo, uma colher e levar à boca. Você não pode colocar ela inteira na boca, comendo os pedaços, porque pode sugerir uma ideia sexual. Ah, isso é da Opus Dei. Eu já tinha visto isso, mas no meio dos evangélicos, assim. Então tá aí a origem. Também um conhecido meu que morou na Espanha há muito tempo falou que eles também davam conselhos de como você tomar iogurte, né? Segurar um copinho da maneira correta, para não passar a ideia que você estaria fazendo outra coisa. Gente. Assim, é aquele pessoal que vê uma antena de rádio e imagina um falo, então eles são complicados, né? Lembram alguns brasileiros. É muito doentio, né? E tem um poder político muito forte, porque ela é muito nova, sei lá, tem 80 anos em termos de católicos, isso aí não é tão antigo assim, né? 80 anos, tem uma criança ainda na infância, e ele já tem uma ascendência, principalmente na Espanha, né? E tentando irradiar para o mundo aí. Bom, então você imagina as pessoas criadas num ambiente desse, eu acho que tem tudo para explodir, né, essa repressão. É que a gente sempre fala nos romances de terror, o recalque, o que foi escondido, o que ficou oculto, que não foi liberado.
na hora que explode, sai de perto, né? Bom, mas já estou falando muito de novo. Eu queria falar antes, porque também eu não vou conseguir manter a ligação muito tempo, eu vou ter que sair depois, tá? Tá. Então, depois a gente, se der, fala mais. Tá? Obrigada, Rogério. Podia então fazer a foto antes do Rogério sair. Vamos. Ele sempre participa. Deixa eu ver, tá meio escuro. E eu tô sem o livro aqui na mão, viu? Vou fazer só um L aí. Vou usar? Como é que faz o L? Assim sai mais? Saiu. Deu, já fiz, gente. Tá, beleza. Saiu meio escuro. Mas assim, tremoso, mas tudo bem. eu queria dizer que, Rogério, isso que tu falou, que tu trouxe da Opus Dei é super interessante, porque a Emelise entrou agora. Emelise, tu tem o livro aí pra gente fazer um print? Não? Tá bom. É super interessante por causa desse tipo a Opus Dei tem esse negócio de automutilação, né? Como castigo, como sacrifício. E essas meninas. É a ideia de flagelar o corpo para elevar o espírito, né? Isso, autoflagelação. Essa ideia não é só do cristianismo, do catolicismo, mas é muito forte no catolicismo medieval. E ainda, de alguma maneira, tem aquela coisa da pessoa subir o degrau, a escadaria de uma igreja ajoelhado, mas estou sentindo dor. Não, o que importa que é um sacrifício. Então o pessoal ainda tem isso, mas é literalmente uma tradição medieval. Não, mas eu queria linkar com o comportamento delas. O comportamento delas tem muito a ver com esse tipo de sei lá, crença, ou não é hábito, mas enfim, sei lá, é uma espécie de um sacrifício, né? E o comportamento, embora elas não tenham nada de religiosa, nada, elas não têm, elas estudam naquela escola porque é uma escola tradicional, elas não têm nada a ver com aquela, inclusive, na verdade, o que elas estão fazendo ali, acredito eu, né, naquela construção, naquele quarto branco, naqueles ritos de passagem, é quase que uma seita aquilo ali, né? Desenvolvido. Então, é a igreja delas. É a igreja delas, A igreja delas. Desenvolvendo... Esse ritual é assim, bem também ligado à juventude, né? Uhum. Você testar seus limites e, nossa, cansei de ver aluno, o que você está fazendo? Não dá, se cortando de algum jeito. Ou para dizer para si mesmo, ou para dizer para o grupo dele, veja o que eu sou capaz de realizar. Então, de adolescente dá para esperar muita coisa estranha. E outra coisa também que eu quero falar da mandíbula que está dentro dessas atitudes estranhas ou, sei lá, perturbadoras delas, é o momento em que a Annelise pede para Fernanda morder o corpo dela, né? E que pede cada vez mais, assim. Então isso também está muito conectado com o título do romance, né? Da mordida, da força da mordida da mandíbula. São muitos elementos que acabam sempre levando ao título do livro, né? Eu acho que cada capítulo vai trazendo elementos diferentes que vão remetendo à mandíbula, né? A força, a mordida, esse tipo de atitude. Sim, e que tem a ver com uma força libidinal também, né? Tem culpa, tem libido, tá tudo misturado ali e tem muita relação. Eu acho que é na última parte ali do livro, que tem uma memória delas de quando elas tinham 8 anos na piscina, uma coisa... aquela memória toda, tudo meio misturado assim, mas que eu acho que a Annelise levou uma mordida da mãe ao ser repreendida por ela, né? Uma mordida forte. Isso. E aquilo causou um trauma aos 8 anos, e depois, ali eu acho que elas têm 15 anos na escola, né? 14, 15. Uhum. E aí ela sente muito desejo por repetir aquilo, né? Repetir aquela mordida muitas vezes. Uhum. E a Fernanda acaba fazendo, não quer, mas se surpreende ao sentir também prazer.
com aquela dor, né? Uhum. Com o ato, ela tem. E a culpa, né? E percebeu que aquilo é mais do que uma brincadeira de criança, aquilo é André, diferente. André, essa parte então tem uma certa conexão com o roxo, né? É verdade. Tem. É porque é isso que acontece, né? A gente, uma parte muito louca da nossa libido se forma ali na infância. E a gente vai tentar reproduzir isso sempre. É muito doido, as assassinas do roxo, elas fazem isso, né? Uhum. Todas as personagens do roxo acabam fazendo isso. De alguma maneira. E uma outra coisa que eu queria trazer, essa relação com as mães, né? Até então, até uma eu senti empatia com todas as personagens em determinado momento do livro, sabe? Eu acho que isso é o grande lance do livro ser polifônico, porque a gente consegue se colocar na posição de todas elas, né? E aí eu ainda não tinha me colocado na posição das mães, da Fernanda ou da mãe da Annelise. E isso aconteceu exatamente nesse capítulo que tu acabou de falar, quando a mãe tá... Me passa a impressão que são pessoas muito ricas, né? Que vivem É num... uma costeira da elite. Eu imagino que eles não recolham uma criança pobre, vamos levá-la para lá da religião. Não. Tem uma certa ideia de formar um pensamento de liderança. Uhum. Tá? Se possível, todas, né? Religiosa, política, econômica, social. Uhum. Me passou a ideia de umas pessoas assim muito ricas, embora vivam num país de terceiro mundo, acho que hoje em dia não se fala mais terceiro mundo, né? Com muita desigualdade social, Muita... né? Esse contexto latino-americano, assim, com muita desigualdade. Eu também fiquei imaginando isso, assim, essa extrema desigualdade. E uma vida totalmente vazia, né? Sim, você imagina que deve ser elite local. Sim. Uma vida totalmente, assim, vazia de emoção, sabe? Essas meninas, o que me pareceu é uma busca desenfreada, assim, por algum tipo de emoção. E as mães, quando eu cheguei nesse capítulo do jogo de tênis, eu também pensei, puxa, mas essas mães também, sofrem desse mesmo problema, sabe? Né? Essa mesma carência emocional, assim, estão ali disputando a atenção de um professor, né? Um negócio de tênis, né? De alguma coisa ali. Também tive essa sensação de um vazio, de um sei lá, que fiquei pensando, nossa, que vida, né? Assim, que vida mais superficial, assim, de uma superficialidade, falta de conexão emocional mesmo entre elas e as filhas, né? Total desconexão. E outra coisa que eu me lembrei também da relação da Clara com a mãe dela, tem uma determinada cena, uma determinada passagem do livro em que também sugere uma conexão, mas mais da filha para a mãe, assim, que ela tenta beijar a mãe e a mãe na mesma hora se assusta e rejeita ela. Então o livro está todo permeado desse tipo de culpa, assim, sabe? Eu pensei muito numa página que eu sigo, que é um perfil que fala muito sobre maternidade, sobre aleitamento materno e tal. E ela teve uma postagem que ela fez uns tempos atrás que falava sobre a mulher que sente culpa de sentir prazer enquanto está amamentando. Eu fiquei muitas horas pensando sobre isso, sabe? Então, sobre esse tipo de conexão estranha. Uma maneira do mundo masculino colocar culpas para colocar uma ideia de submeter mesmo. É mais fácil você submeter quando a própria pessoa já absorveu seria culpa, né? E eu fiquei pensando no horror que existe por trás disso, né? No horror de uma mulher que está sentindo prazer a partir de uma atitude que ela não deveria sentir, no horror que ela sente por estar sentindo tudo isso, além da culpa, né?
Então, é uma coisa muito complexa, é uma situação muito complexa que ela traz nesse livro. Eu não sei se vocês estão sabendo que ontem, né, pô, dia do vampiro, o pessoal fala muito dos romances, uma parte assim que é muito pouco discutida no Drácula, que ela é muito rápida, é quando uma das das mulheres mordidas pelo Drácula, ela era pretendida por 3 homens, né? Então já é um personagem mal visto, ainda mais na Inglaterra vitoriana, ou mesmo hoje em dia. Né? E depois que ela é mordida, que ela rega nos braços, né? Como uma morta-viva. Um bebê. Ela que devia ser o exemplo da mãe vitoriana, é transformada num oposto, até hoje, né? Eu sei como assim, um vampiro com um bebê? Pois é o contrário da idealização, que nunca acabou, que a mulher tem que ser perfeita como mãe, além disso tem que trabalhar, a mãe moderna tem que fazer tudo e mais um pouco, ou seja, é o inferno. E eu só consigo imaginar, é lógico, né? Ela traz, eu acho que questões bem complexas, tanto para e isso que é o mais legal assim do livro, que ela consegue te fazer compreender que todos aqueles pontos de vista ali sem dificuldade nenhuma, né? A gente em determinado momento compreende inclusive o ponto de vista da mãe da Clara, né? Que já nem tá mais ali, ela já tá morta e tal. E a gente consegue se colocar. Né? Ela continua ali, ela continua, né? A mãe morta falando na cabeça dela o tempo todo. Talvez a personagem mais viva ali, mais viva que a Clara. Né? É verdade. Outro ponto. Uma coisa que eu achei bem legal, eu não sei se vocês já comentaram, porque teve um pequeno que eu tinha história que eu estava estudando. Mas outra coisa, eu estou na página 184, então não sei se vai ser daí para frente, mas até a página 184, uma coisa que eu achei muito interessante é como a autoridade do professor é questionada nesse livro, porque tem vários momentos, né, a Clara tem dito isso, mas eu também notei isso em outros personagens que, em tese, né, não teriam nenhum tipo de distúrbio. Tem uma hora que eles falam que a gente não deve colocar as meninas para fora da sala de aula, porque se a gente colocar, a gente está dizendo que nós não sabemos lidar com elas. O problema está na gente que não consegue resolver aquilo dali, e aí temos que ir para uma medida extrema. E aí isso me levou a pensar, eu acho muito semelhante ao que está acontecendo desde hoje em dia. Muito semelhante. Aí esse era o comentário que eu queria fazer. Vocês estavam falando, né, sobre professor, eu acabei perdendo o time, mas aí já falei. Sobretudo, Elmira, nos colégios particulares, né? Eu acho que é a cara ali é um colégio de elite, então a diferença entre... Eu dei aula em escola particular e escola pública, assim, agora os últimos 20 anos, escola pública, né? Mas é uma diferença gritante. Meu sentimento. Não, pra mim não, eu sou feliz, eu adoro a sala de aula, eu acho que é um lugar mais criativo, maravilhoso. Mas tem uma diferença enorme, né? Porque tem essa coisa do ensino como uma mercadoria quando é numa escola, muitas escolas particulares, não vou generalizar, falar que são todas também, mas ali especificamente nesse romance a gente vê que é uma escola de elite e que está todo mundo ali a serviço de cumprir essa fala, né? Agradar, enfim, olha, o que a gente está oferecendo que vocês estão pagando caro é esse, né? É muito diferente do que acontece numa escola pública, ainda bem, né? Por isso que eu amo. Tem outros tipos de problema na pública. Eu vivo esses problemas, né, Rogério, há 20 anos também, não sei quanto tempo você está com... Não, eu aposentei ano passado. Depois de umas 3 décadas. Então, é isso. Eu queria trazer uma outra coisa para a gente discutir, que tem tudo a ver com isso da escola e dos métodos da escola e dos costumes da escola,
que é a... Ai, gente, eu comecei a falar e me fugiu um negócio. Mas é a... eu ia falar do Deus branco também, né? Que é a parte que a Elmira não chegou ainda, Elmira, que é o ensaio que a Annelise faz para entregar para a professora. Chegou sim, ela leu o ensaio, ela está na 184 ou 284? 184, ela disse. Não, então não chegou no ensaio. No ensaio. Não, gente, mas podem falar. Tá. É que assim, a Clara, ela tem medo, que isso eu achei muito interessante. Ela tem medo das alunas, né? Há muito medo ali, né, envolvido nessa, né? Muita culpa e muito medo. Não começou ali, né? Já vem de outra experiência, ela só fica... Porque ela veio de uma... Então ela tem medo dos adolescentes, né? E eu super me coloquei no lugar de um professor, assim, medo de ser ridicularizado em sala de aula, medo de não ser respeitado, porque adolescente não respeita mesmo. Adolescente, quando se acha uma brecha para desrespeitar e ridicularizar, ele vai embora, né? E aí depois... Vai testar limites, né? Vai testar os limites o tempo inteiro. E depois que o professor perde a autoridade, deu, né? Nunca mais recupera, né? Imagino eu, né? Eu nunca fui professora, mas eu imagino, eu fui aluna, eu sei como é que é. Eu consegui colocar o áudio. Ai, que bom! Que bom, Melissa. Mas nessa parte eu acho que tem muito da voz da mãe, né? Que ela era professora também, e tem aquela que ela fala, as meninas são as piores, por exemplo. Uhum. Eu achei muito interessante também essa questão de que, já direcionada pela mãe dela, ela já partiu com uma desconfiança para cima das meninas, e foi nisso que as meninas sentiram que podiam continuar, né, fazendo essas brincadeiras com ela, né? Uhum. Bem isso. Eu achei muito interessante também o que ela falou, que as meninas eram piores. Porque tem toda aquela coisa, né, de pessoas que... Eu não sei se essas meninas especificamente, nas condições que ela estava, mas tem toda a questão de pessoas que têm que lutar mais para sobreviver naquele meio. Aí as pessoas são mais perigosas porque elas conhecem mais meios de, sei lá, continuar meiga e tal, mas na hora certa. Tem a ver. Tem muito com aquela mentalidade, eu não sei de outros lugares, mas pelo menos aqui, né, no Brasil e outros lugares da América Latina, que tem essa questão de que a mulher ela foi muito ensinada, educada a não ser, a agir pelas entrelinhas, a ser ardilosa, como o pessoal diz, né? Porque se ela tem uma atitude mais enérgica, ela está tendo uma atitude masculina. Então eu acho que isso conversa muito com essa forma como se dá o feminino, né? Como a Lirka estava falando. E me chamou muito a atenção também a relação da mãe, né, dela com a Clara. Eu tô lendo devagar, mas assim, não é por não tá encantada com o livro. Não tá encantada, muito pelo contrário. É porque, assim, se você não tomar cuidado, você se perde também, né? Uhum. Então eu tô assim, absorvendo, mas tem muitas histórias ali, mas tudo tá realmente assim, identificável, um mundo feminino identificável, que você vê as atrocidades que eu estudei em colégio particular, né? Eu era bolsista no colégio assim, né? E realmente era assim, você consegue identificar muitas coisas, principalmente as questões que ela falou assim eu cito assim que as mães das meninas, elas meio que usavam todos esses recursos para, de certa forma, para proteger, mas assim, entre aspas, proteger, mas afastar também, né? Para elas poderem seguir com a vida delas e não ter que pensar muito na criação, né? E enfim, porque tinha psicólogo, tinha o colégio, tinha as atividades, mas mesmo assim elas encontraram esse espaço onde elas podiam ser mais indecentes, né? Vamos dizer assim, que é tudo que não queriam que elas fossem.
Não, e aí, nesse momento que ela entrega, vou só dar como é que se diz? Um pequeno spoiler para a Elmira. Ah, como trabalho de finalização, a professora Clara pede um ensaio, né? E a Annelise, ela diz que ela não vai entregar um ensaio, ela vai entregar quase que sei lá, um relato pessoal, uma coisa assim. E aí ela começa falando do medo, que ela sabe que a professora tem medo dela e né? Então, tipo assim, ela sacou a professora, ela sacou a Clara, ela sacou que a Clara tem medo. Mas depois, em certa altura, ela confessa que ela também tem medo dela mesma. E aí entra muito fundo nessa questão sei lá, ebulição de hormônios da adolescência, que é uma coisa muito interessante, né? Uma coisa muito que também está muito conectada ao tema, à temática que esse livro se propõe a explorar, né? E aí ela vai puxando esse fio assim, e ela acaba. Bom, tipo, esse ensaio que ela apresenta é quase que uma aula de literatura de horror, assim, porque depois ela parte do pessoal, do particular, e ela vai ampliando até chegar num objeto de estudo, assim, geral da literatura de horror e do medo, né? Então é muito interessante, mas é bem interessante da onde ela parte para escrever aquele. Aliás, é super inverossímil, né, que uma garota de 14 anos escreva um ensaio daqueles, né? Depois até aparece que a Clara estranhou aquilo, né? Que parece uma voz de adulto. Agora, uma coisa que não sei se vocês acham também, perceberam isso, é um ambiente muito misógino, né? As mulheres são misóginas. São. As mães, as filhas, e quando você pensa assim, não, elas têm ali essa coisa, somos irmãs, e na verdade tinha uma puta competição, né? Porque a Annelise é diabólica, né? Muito diabólica. Eu não tinha, sabe que na minha leitura eu não tinha percebido isso. Depois que a gente fez o debate lá na PUC, que a gente fez uns 15 dias, até a Elmira estava uns 15 dias, que uma das leitoras disse, nossa, aquela Annelise é uma psicopata. Aí que eu falei, nossa, é mesmo, eu não tinha pensado nisso, sabe? Sim. Ela não sente empatia, né? Ela não sente empatia. Eu acho que bem entre as meninas, né? Mesmo elas sendo em tese amigas, nossa, que ambiente sufocante e competitivo, né? Quando você vai acessando os pensamentos delas, você observa que a amizade delas é baseada, sei lá, em competição mesmo. Domínio, né? Desafio, né? Não é assim um local de conforto e tal, não. E aí, nesse ensaio, outra coisa interessante que eu queria comentar aqui, que ela traz essa ideia de seita, né? Que no fim das contas é quase que ela que. Porque esse quarto branco, elas tinham medo de ficar nesse quarto branco, né? Ela que idealizou essa ideia de quarto branco e tal. Mas esse negócio do Deus branco, que é uma coisa que eu fiquei pensando que é bastante recorrente na literatura de horror, esse contraste do branco com o escuro, né? O branco com o preto, o claro com o escuro, o amplo com o restrito, e o gótico principalmente se ocupava muito desse tipo de contraste para causar, não digo só medo, mas assim, emoções intensas na pessoa, né? E aí eu até falei aquele dia que historicamente, né, o horror está sempre ligado a lugares sombrios, a lugares mal iluminados, onde um animal pode surgir, te atacar e tal. Mas o branco total, ele também é vertiginoso, assim, né? Eu até dei o exemplo aquele dia, né? Se a gente fica olhando assim para um pano branco iluminado pelo sol, aquilo ali te causa um mal-estar terrível, uma vertigem te cega, né?
Então, eu acho que ela usou muito bem, assim, esse contraste para tentar explicar não só o medo, como essas emoções intensas, assim, que estão todas ligadas ao medo, né? Oi, Rica. Hum? Eu vou sair. Um abraço para vocês aí. Obrigada pela presença, Rogério. Eu gostei dessa última observação. O branco, ele tem que lembrar também que ele, dependendo como você usa, ele pode ofuscar você, né? Eu acho que a Exatamente. autora aí, ela subverte aquela ideia. A claridade, tá tudo visível. Não, aí é usado como uma ilusão, né? É. Bom, pessoal, um abraço. Obrigada pela presença e até a próxima. A próxima é Brian Evenson. É isso aí. Beijo. Eu achei interessante que ela citou, inclusive, o branco em algumas obras, sendo retratado justamente assim como algo muito... Por exemplo, a neve, né? Frankenstein, que está naquele ambiente de neve. E a neblina. Aquela neblina dá aquela sensação de vastidão, de que você está perdido. Uhum. É bem isso mesmo. Que dá uma não dá uma sensação boa, né? Dá uma sensação ruim e como o Rogério falou, uma coisa que meio que te atrapalha os sentidos, assim, te deixa perdido, cego e quase que Reduz a tonto. compreensão, inclusive espacial, de distâncias, né? Você perde um pouco a noção de escala. Uhum. E com a neblina, com a neve, né? E agora com a neblina pior ainda, porque você perde o contorno das coisas, é quase como a sombra também, né? Sim. Você perde a definição das coisas, a noção também de distância. E essa coisa de quarto branco, não sei para vocês, mas a mim remeteu muito a aquelas clínicas, quer dizer, eu nunca estive numa clínica psiquiátrica, mas assim, as de filmes, assim, que tem aqueles quartos todos forrados, assim, que é tudo branco, assim, a pessoa fica internada ali, só tem uma portinha com uma janelinha, me remeteu muito a isso, sabe, o quarto branco. Tem uma, assim, definição que eu achei muito legal no livro sobre como a questão do susto, né, do medo, né, que eu acho que eu queria ressaltar, porque eu gostei muito, acho que foi a melhor definição do que a pessoa sente quando está lendo algo de terror, né, ou vivenciando. Estar assustado faz com que você se sinta muito viva e muito frágil, como se você fosse um caco de vidro e pudesse se quebrar a qualquer momento. Uhum. Pode ser feio, sim, mas também te desperta e te preenche de uma emoção grande, enorme. Então, assim, eu marquei demais esse livro. Tem várias frases, assim, que nos remetem ao terror e o horror, né? E essa, para mim, foi o que mais me cativou até agora, né? Eu marquei muito também, muitas coisas, assim, tem muitos insights, né? Eu, agora fazendo uma crítica, assim, tem alguns insights, tem alguns momentos ali que eu acho que ela, sabe, quando a pessoa, ela puxou o fio demais, assim, sabe, nas metáforas, eu acho que ela exagera um pouquinho ali em algumas passagens, algumas metáforas, mas quando ela acerta muito, sabe? Eu senti isso que você está falando, Irka, mais no comecinho do livro. Depois passou para mim, sabe? Eu comecei a achar que não estava mais acontecendo aquilo. Eu achei tudo muito acertado, assim. Fiquei bem impressionada mesmo. Gostei demais. Gente, adorei esse livro. Esse livro é... Gente, eu amei as metáforas. Eu só acionei, tipo... Também com vocês, tem muita coisa pintada aqui, muita coisa mesmo. Eu estava até comentando, né? Comentei com a Bibi no WhatsApp, que, tipo assim, são coisas horríveis que estão acontecendo, mas eles ficam de um jeito lindo. Assim, eu confesso que às vezes eu fico dividida, assim, fico, caramba, que horrível, mas como a mulher escreve bonitinho. Nossa, eu adorei, assim. E ela tem uma... E as metáforas, elas me pegavam de um jeito que eu ficava preocupada com a autora. Não sei se isso já aconteceu assim, mas caramba, ela descreveu isso
de uma forma que na minha cabeça ela já teve essa sensação. Se fosse até essa sensação, ela conseguiu passar isso bem direitinho. Sei lá, eu senti muita verdade. Sim, sim. Mas eu amei as metáforas, meu Deus. Eu tenho uma pergunta. Não, tá falando. Acho que a Eu tenho uma Melise. pergunta. Fala, Melise. Ela usa muitos elementos, não só da literatura de terror, né, de horror, mas ela também usa muita referência à internet e outras coisas assim, bastante datada, que talvez possa ser datada. Sim. É isso que eu fico pensando. Tu acha que tem como esse livro ficar datado assim, ou ele conversa com outras coisas? Ai, boa pergunta. Eu acho que pode ser que ele fique datado, mas ele não, eu acho que ele não vai ser um livro assim que tipo as pessoas vão dizer, ah, tá, isso aqui é passado, não interessa mais. Eu acho que ele traz tantas coisas, tantas universalidades, tantas questões universais e com um olhar tão original que mesmo que ele seja datado, ele vai ser um livro que vai ser muito lido, eu acho, para muitos anos à frente, sabe? Eu acho que ele, Também acho. que eu acho que ele vai ser referência assim esse livro, se é que já não é, né? Eu também acho que essas questões assim, que ele traz, que poderiam ser datadas, são mais acessórias ao assunto principal do livro. Mas como era algumas coisas que eu tinha até pegado, né, era da minha época, por assim dizer, eu fiquei chocada quando ela falou em Sakura. Sakura Castell. Não sei se vocês já assistiram, mas eu assisti quando eu era criança, eu fiquei, caramba! O que tem a ver, mas talvez no meio? Tipo assim, tinha a ver, né, com a realidade lá das meninas, mas eu gostei da referência. Sim. Ela tem uma linguagem adolescente bem legal, assim. Eu vou confessar para vocês que alguma coisa da linguagem também, mais no início, assim, eu comecei a implicar, como, por exemplo, quando ela usa alguns termos separados por hífen, sabe? Fulano de tal, não sei o que, não sei o que. Aquilo ali eu não gosto muito, sabe? Mas depois eu fui absorvendo devagarinho e tá, aceito. E aquele capítulo que ela fala, que ela entra dentro da mentalidade dela, entra dentro do intelecto da Clara. O primeiro capítulo que a Clara tá fazendo tá se preparando para fazer a entrevista, ali também eu acho que ela se perdeu um pouco. Mas depois eu voltei atrás e pensei, não, eu acho que ela quis dizer exatamente, fazer tipo um fluxo de consciência mesmo do que estava acontecendo com a Clara ali, sabe? Então, mesmo que ela tenha se perdido, é aceitável, porque ela estava muito confusa ali e encadeando muitos pensamentos, assim, estava muito louca aquele momento dela ali, né? Então, eu perdoei também. Sabe o que eu gostei, Bibi? Eu gostei que ficou meio perdido, ficou meio exagerado, porque a Clara, ela é desse jeito. Combina. Tipo, isso daquilo, cara, é isso aí que a Clara pensa, exatamente o que está passando na cabeça dele. Louca, é isso. Nossa, adorei. Gente, deixa eu falar pra você, eu tô gravando aqui do meu celular, sabia? Depois eu vou dar um jeito de passar isso aqui pra só o áudio e botar a capa do livro, porque, tipo, eu não consegui gravar aqui, né? Então, vai sair só nosso áudio e daí a capa do livro. Depois eu vou tentar ver como é que eu faço isso. Mas, que mais? Vamos fazer as considerações finais. Já estamos com 53. Acho que deu pra puxar bastante coisa, né? Deixa eu ver. Eu achei muito forte. Eu tenho uma pergunta. Tu tem assim, porque eu achei muito distinta a forma dela escrever, né? Eu não sei, talvez por pouco conhecimento, eu não sei. E é isso que eu ia te perguntar. Tu tem outros autoras que conversam com a forma como ela se... Não precisa ser o mesmo tema, óbvio, né? Mas que conversa com a escrita dela, assim, de exagero na metáfora, muitos personagens, polifônico, e enfim. Olha, o que eu posso te dizer que eu li ultimamente, que conversa
nesse sentido da polifonia, com ela, é o da Samantha Schweblin, o Kentuckys, que eu quero trazer aqui pro nosso clube. Não sei se tu já leu, Melise? Não, ainda não. Tá. A Samantha, ela é bem mais assim polida na linguagem, sabe? Ela tem um trabalho de linguagem mais bem acabado, vamos dizer assim. Não tô dizendo que o da Mônica é mal acabado, entendeu? Mas é diferente. A Samantha ela é mais precisa e mais assim poucas frases para dizer o que ela tem que dizer, sabe? Só que o Kentucky é polifônico, porque são várias. Ele não tem um personagem central, são vários personagens, e ela traz esse horror assim de uma maneira bem parecida. Vários momentos eu fiz essa conexão desse livro da Mandíbula com esse da Samantha. Eu achei que tem uma conexão bem legal, sabe? Então esse eu indico. É diferente, mas é meio parecido, assim, a forma, né? Embora o conteúdo seja um pouco diferente, a forma de contar é parecida, mas a linguagem é bem diferente, assim, sabe? Eu tenho que admitir que eu fiquei muito mais encantada pela forma do que pela história em si. Uhum. Porque geralmente história assim, de colégio não me atrai mais muito. Uhum. Mas de qualquer forma, como envolvia a professora e enfim, era uma questão assim. Eu imagino alguém com conhecimento mais freudiano, assim, talvez, fazendo uma análise, deve dar muito pano para manga. Nossa, muito. Esse livro dá. Esse livro nós podia fazer uns 4 encontros para falar ponto por ponto, assim, dele, né? Porque é muita coisa. E é muita coisa que é super relevante, assim, sabe? Eu até fiquei com pena do Rogério, que ele disse, eu não consigo... Porque dá pra perceber que os homens talvez tenham tanta dificuldade em penetrar nesse universo assim como a gente. E olha que eu nem sou mãe, hein, gente? Mas eu consigo penetrar ali naquele universo. Eu acho que para o homem deve ser bem mais difícil, né? Agora, sabe o que me lembrou também muito? A linguagem, a maneira, uma certa voragem que acontece em alguns momentos ali. As Virgens Suicidas. Também. Esse universo do feminino, assim, do sangue menstrual, né? E é um autor homem, né? E é um autor homem. É muito doido. E eu fiquei pensando, como que ele conseguiu escrever aquilo, né? Ele entrou... Mas ele entrou meio como um voyeur, é diferente. Ele entrou com aquele olhar dos meninos, vizinhos, né? Aqui a gente tá diferente. A gente tá no olhar dessas personagens. O ponto de vista é completamente diferente, né? Mas me lembrou muito, assim, sabe? Uma coisa muito sensorial ali, né? De tudo, assim, e muito sensual também. Muita coisa. Muito. Então, meninas, que notas a gente... Eu nunca dou nota para livro, mas esse eu vou dar uma nota. Eu vou dar uma nota 9 para esse livro. Tipo, é um dos melhores do ano, assim, para mim. Eu fiquei, apesar dessas pequenas coisinhas que eu notei, assim, que eu não curti muito, eu achei que ele é, tipo, uma porrada, assim, um livro que realmente eu vou levar por muitos e muitos anos. Eu não vou esquecer esse livro tão cedo. E eu acho que nenhuma de vocês também, né? Sim. Eu tomei um susto quando eu vi a autora. Desculpa, Emira. Não, pode continuar, Fernanda. Eu tomei um susto quando eu vi a autora, que eu não imaginava alguém tão jovem assim, sabe? Eu imaginava mais ou menos na minha idade. Ela parece ser bem mais jovem. Ela é de 88. Pode ter impressão. 88, deve ter uns 35, 34 anos por aí. 35, imagina, Ela gente. tá melhor que eu, então. Então, meninas, um beijo, muito obrigada. Eu vou repassar os áudios e vou publicar e vou marcar vocês todas. E até a próxima. A próxima temos Brian Evenson com Canção para Desabar do Mundo. E é isso. Quero agradecer. Eu tô muito feliz
feliz de conseguir participar, porque tem sido um pouco ausente, né? Mas, assim, eu adoro demais as escolhas, mesmo que eu não leia na hora, eu leio depois. Então, eu queria muito agradecer o espaço, né, e a disponibilidade. Obrigada aí. E o pessoal que está aqui. Eu que agradeço. Obrigada, Andréia, que sempre que pode está aqui. Obrigada, Elmira e Melise, vocês são presenças agradabilíssimas. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui hoje. E é isso, eu sei que nem sempre dá, sempre tem muitas coisas, né? Mas quando vem é sempre uma alegria imensa. Obrigada.